O Mar Báltico é para a Rússia incrivelmente importante. Pense nele como uma rodovia vital para a sua economia, mas uma que tem de partilhar com vizinhos muito nervosos, muitos dos quais são membros da OTAN. Este corpo de água relativamente pequeno e fechado provê à Rússia seu acesso marítimo mais direto aos grandes mercados do norte da Europa. Através dos seus portos na costa báltica, a Rússia exporta uma quantidade enorme dos seus recursos, e o mais valioso deles é, sem dúvida, o petróleo e os seus produtos refinados, como diesel e gasolina. Não se trata apenas de fazer dinheiro. Trata-se de projetar poder e influência no cenário global, usando a energia como uma ferramenta crítica de política externa. Durante décadas, a Rússia investiu pesadamente na construção da sua infraestrutura nesta região. Estamos a falar de uma vasta rede de oleodutos, terminais portuários gigantescos e algumas das suas maiores e mais avançadas refinarias de petróleo. Esta configuração foi projetada para garantir um fluxo constante e confiável de dinheiro para os cofres do Kremlin. A rota do Báltico é particularmente crucial porque contorna outros países que poderiam querer cobrar taxas de trânsito ou causar problemas políticos. Ela representa um nível de independência econômica para a Rússia, permitindo-lhe vender o seu petróleo diretamente a clientes europeus ricos. Todo o sistema é uma máquina finamente ajustada, construída para um único propósito: transformar ouro negro em moeda forte. No entanto, esta importância estratégica também torna a região báltica uma enorme vulnerabilidade, um fato que não passou despercebido à Ucrânia. Se você quer prejudicar a capacidade da Rússia de financiar a sua guerra, não precisa necessariamente vencer todas as batalhas nas linhas da frente. Em vez disso, pode atacar a fonte dos seus rendimentos. A concentração de tanta infraestrutura valiosa numa única área geográfica torna-a um alvo tentador. É como descobrir que o seu oponente num combate de boxe guarda todo o seu dinheiro de prêmio num pote de vidro, mesmo ao lado do ringue. Você pode simplesmente ser tentado a dar um soco nessa direção, mesmo que seja um tiro no escuro. Esta é precisamente a estratégia que a Ucrânia adotou. Usando drones de longo alcance, eles transformaram efetivamente o quintal econômico da Rússia numa nova frente na guerra. O Mar Báltico, antes um símbolo do alcance econômico da Rússia, tornou-se agora um teatro de operações onde os seus bens mais valiosos estão sob constante ameaça. Cada navio-tanque que sai de um porto russo e cada refinaria que zumba ao longo da costa é agora um alvo potencial. Isto muda a dinâmica do conflito, provando que a Ucrânia pode projetar o seu poder muito além das suas próprias fronteiras e atingir o cerne da economia russa, forçando Moscou a defender áreas que antes considerava completamente seguras. Em 26 de março de 2026, algo significativo aconteceu nas profundezas da Rússia, a centenas de quilômetros da fronteira ucraniana. Um drone ucraniano, ou talvez vários, encontrou seu caminho até a refinaria de petróleo de Kirish, também conhecida como Kinef. Agora esta não é uma refinaria qualquer. Kirish é um dos gigantes absolutos da indústria petrolífera russa. Um complexo extenso que está entre os 3 maiores de todo o país. Para colocar em perspectiva, esta única instalação é responsável por processar cerca de 6% de todo o petróleo bruto refinado na Rússia. É uma peça crítica do quebra-cabeça, um pilar tanto do fornecimento de energia doméstico da Rússia, quanto de sua máquina de exportação. E de repente teve um dia muito ruim. O ataque foi brutalmente eficaz. Drones atingiram componentes-chave da refinaria, visando especificamente as unidades que realizam o trabalho pesado de transformar petróleo bruto em produtos utilizáveis. Relatórios confirmaram que unidades de processamento vitais e pelo menos 2 enormes tanques de armazenamento foram atingidos, provocando incêndios enormes que iluminaram o céu noturno. O dano foi tão severo que a usina foi forçada a interromper suas operações completamente.
Imagine uma grande fábrica de automóveis perdendo de repente sua linha de montagem e seu armazém de uma só vez. Você não pode construir carros e não pode armazenar os que já tem. Esse é o tipo de interrupção catastrófica de que estamos falando para Kirishi. Para entender a escala disso, você precisa olhar para os números. A refinaria de Kirishi processa entre 20 e 21 milhões de toneladas de petróleo bruto todos os anos. Isso equivale a mais de 400 mil barris por dia. Esta instalação produz um enorme volume de óleo diesel, gasolina e outros produtos de petróleo que são essenciais tanto para os tanques e caminhões do exército russo quanto para gerar receita de exportação. Quando uma instalação dessa magnitude sai do ar, não é um problema pequeno. É um buraco enorme nas capacidades econômicas e logísticas do país. Uma ferida que não pode ser rapidamente ou facilmente remendada. O exército ucraniano, por sua vez, não se acanhou em reivindicar a responsabilidade. Robert Brovdi, chefe das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, fez uma declaração que estava cheia de sarcasmo. Ele disse que o ataque havia criado com sucesso um coágulo na corrente sanguínea de petróleo da Rússia. Essa escolha de palavras é reveladora. Ela enquadra o ataque não apenas como um ato aleatório de destruição, mas como um ataque preciso, quase cirúrgico, visando sufocar o fluxo do recurso mais vital da Rússia. Foi uma mensagem clara. Podemos alcançá-los, podemos machucá-los e continuaremos a atrapalhar o sistema que alimenta sua guerra. O ataque à refinaria de Kirishi não foi um evento isolado. Foi parte de uma campanha mais ampla e coordenada que também mirou os portos de onde a Rússia exporta seus produtos petrolíferos para o mundo. Poucos dias após o incêndio em Kirishi, em 29 de março de 2026, drones ucranianos atingiram o porto de Ust-Luga. Este é outro ponto crítico na infraestrutura báltica da Rússia. Ust-Luga não é apenas um terminal de petróleo. É um enorme porto multiuso que movimenta uma grande variedade de mercadorias, incluindo carvão e fertilizantes. No entanto, sua função mais importante é como um grande centro para a exportação de produtos petrolíferos, muitos dos quais vêm diretamente de refinarias como Kirishi. O ataque a Ust-Luga causou um incêndio significativo e interrompeu as operações no terminal, demonstrando que a estratégia da Ucrânia era abrangente. Eles não estavam apenas atingindo as fábricas, eles também estavam atingindo os terminais de embarque. É uma clássica combinação de dois golpes. Se a refinaria é o coração que bombeia o petróleo, o porto é a artéria que o transporta para o mercado global. Ao atingir ambos, a Ucrânia visava causar a máxima interrupção em toda a cadeia de exportação. Esta não foi a primeira vez que Ust-Luga foi alvo. Os ataques repetidos mostraram um esforço persistente para degradar a capacidade da Rússia de tirar sua commodity mais valiosa do país e colocá-la no mercado aberto. Na mesma semana, outro porto-chave do Báltico, Primorsk, também foi alvo. Embora os danos lá tenham sido supostamente menos severos, imagens de satélite confirmaram fumaça saindo da instalação após um ataque de drone. Primorsk é outro peso pesado na rede de exportação de petróleo da Rússia, especializada no transporte de petróleo bruto e diesel. Atingir Kirishi, Ust-Luga e Primorsk em rápida sucessão é como derrubar a principal fábrica de uma empresa, seu principal armazém e seu principal centro de distribuição de uma só vez. Isso cria um pesadelo logístico, causando congestionamentos e gargalos em todo o sistema, desde os campos de petróleo na Sibéria até os navios-tanque esperando no Mar Báltico. A lógica estratégica aqui é clara e devastadoramente simples. A economia da Rússia depende fortemente da receita gerada pela venda de petróleo e gás. Ao atacar com sucesso essas peças-chave da infraestrutura, a Ucrânia impacta diretamente esse fluxo de dinheiro. Cada barril de petróleo que não pode ser refinado porque Kirishi está inoperante
e cada navio-tanque de diesel que não pode ser carregado porque Ust-Luga ou Primorsk está danificado, representa perda de receita para o Estado russo. É guerra econômica em sua forma mais direta, transformando a maior força econômica da Rússia em uma vulnerabilidade significativa em tempos de guerra. Esses ataques de drones têm um impacto direto e doloroso na economia russa. Quando uma refinaria importante como Kyryl é forçada a fechar, a Rússia perde uma parte significativa de sua capacidade de produzir produtos refinados de alto valor, como diesel e gasolina. Isso cria um problema duplo. Primeiro, reduz a quantidade de combustível disponível para exportação, o que significa um corte direto na moeda estrangeira que flui para o orçamento do governo. Esse é o dinheiro que a Rússia usa para pagar tudo, desde os salários dos soldados até os componentes avançados necessários para construir novos mísseis e tanques. Menos receita de petróleo significa um orçamento mais apertado para a guerra. O segundo problema é doméstico. Os militares russos são grandes consumidores de diesel. Seus tanques, veículos blindados, caminhões e navios de guerra, todos funcionam com esse combustível. Uma interrupção na produção de diesel em uma refinaria-chave como Kyryl pode criar sérias dores de cabeça logísticas para as Forças Armadas. De repente pode haver menos combustível disponível, forçando escolhas difíceis sobre quais unidades recebem prioridade ou potencialmente atrasando operações militares. Embora a Rússia tenha vastas reservas, uma campanha sustentada contra suas refinarias poderia começar a sobrecarregar sua capacidade de manter sua máquina de guerra totalmente abastecida e operacional nas linhas de frente, criando uma vantagem estratégica significativa para a Ucrânia. Além dos militares, esses ataques também podem afetar a vida dos cidadãos russos comuns. A escassez de capacidade de refino pode levar a uma diminuição na oferta doméstica de gasolina, o que, por sua vez, pode aumentar os preços nas bombas. Embora o governo russo subsidie pesadamente os preços dos combustíveis para evitar o descontentamento público, uma interrupção significativa e prolongada em sua indústria de refino poderia tornar isso muito mais difícil e caro de manter. O aumento dos custos dos combustíveis seria uma consequência indesejada e muito tangível da guerra para a pessoa comum, potencialmente levando à frustração e a uma diminuição no apoio público ao conflito. Em última análise, essa estratégia visa impor custos à Rússia. Cada ataque de drone bem-sucedido força Moscou a gastar mais dinheiro e recursos em defesa em vez de ataque. Eles têm que investir em sistemas de defesa aérea mais sofisticados para proteger suas refinarias e portos, retirar esses sistemas das linhas de frente e gastar bilhões na reparação dos danos. É uma guerra de atrito, mas travada na frente econômica. A Ucrânia está forçando a Rússia a sangrar não apenas soldados no campo de batalha, mas também dinheiro de seu orçamento estatal, esperando enfraquecer seu oponente de dentro para fora e tornar o custo de continuar a guerra simplesmente alto demais para suportar. Após os ataques, as reações oficiais da Rússia e da Ucrânia foram, como esperado, completamente opostas. O governo ucraniano, através de figuras como Robert Brovdi, adotou um tom de confiança triunfante e quase zombeteiro. Seu comentário sobre criar um coágulo no fluxo de petróleo russo foi uma poderosa peça de guerra de informação, projetada para sinalizar tanto à liderança russa quanto à comunidade internacional que a Ucrânia agora possui uma capacidade nova e altamente eficaz. Isso retratou os ataques como precisos, estratégicos e bem-sucedidos, elevando o moral interno e demonstrando aos seus aliados que o apoio deles está gerando resultados tangíveis, muito além das linhas inimigas. Do lado russo, a resposta oficial foi muito mais contida e controlada. Tipicamente, a mídia estatal russa tende a minimizar a extensão dos danos de tais ataques, frequentemente referindo-se a eles como incidentes menores ou simplesmente reportando que os incêndios foram rapidamente extintos pelos serviços de emergência.
as autoridades geralmente evitam dar detalhes específicos sobre quais instalações foram atingidas ou o impacto operacional, na tentativa de projetar uma imagem de calma e controle e de evitar o pânico. No entanto, a magnitude dos incêndios em locais como Kirishi e Ust-Luga, capturados em vídeo por moradores locais e espalhados nas redes sociais, tornou impossível esconder completamente a verdade, criando uma lacuna entre a narrativa oficial e a realidade. Para o público russo, especialmente aqueles que vivem perto das instalações-alvo, esses ataques são um lembrete forte e aterrorizante de que a guerra não é um conflito distante mostrado na televisão. As explosões, os incêndios massivos e a visão de plumas de fumaça no horizonte trazem a realidade da guerra para casa de uma forma muito visceral. Isso pode gerar ansiedade e medo, pois pessoas que vivem a centenas de quilômetros da Ucrânia percebem que não estão seguras. Embora também possa alimentar a raiva e angariar apoio para a guerra, simultaneamente corrói a sensação de segurança e normalidade que o Kremlin tem se esforçado tanto para manter para seus cidadãos desde o início da invasão em larga escala. Enquanto isso, na Ucrânia, as notícias de ataques bem-sucedidos a alvos econômicos russos são recebidas com ampla celebração. Para uma nação que suportou implacáveis ataques de mísseis e drones russos em suas próprias cidades e infraestrutura por anos, esses contra-ataques representam uma forma de justiça e uma mudança no equilíbrio de poder. Isso mostra que a Ucrânia não está apenas se defendendo, mas é capaz de revidar de uma forma que realmente machuca o agressor. Isso proporciona um impulso psicológico muito necessário, tanto para os militares quanto para a população civil, reforçando sua determinação em continuar a luta e provando que sua resiliência e inovação estão criando novas maneiras de desafiar um inimigo muito maior. A campanha de drones ucranianos contra a infraestrutura petrolífera russa não ocorreu por acaso. Ela coincidiu com um período de significativa tensão nos mercados globais de energia. Uma operação militar americana separada e não relacionada no Irã, codinome Fúria Épica, já havia causado ondas de choque no mundo do petróleo, empurrando o preço do barril de petróleo bruto acima da marca de $100. Isso criou um ambiente volátil, onde qualquer interrupção no fornecimento, não importa de onde viesse, teria um impacto desproporcional. Os ataques da Ucrânia às refinarias russas, portanto, adicionaram lenha a uma fogueira já acesa, contribuindo para o aumento dos preços globais e a incerteza econômica. Esse momento foi provavelmente estratégico. Ao atacar quando os preços já estavam altos, a Ucrânia visava impedir que a Rússia obtivesse um lucro massivo do mercado elevado. Normalmente, os altos preços do petróleo seriam uma notícia fantástica para o Kremlin, enchendo seus cofres de guerra com dinheiro extra. No entanto, ao degradar a capacidade da Rússia de refinar e exportar seu petróleo, a Ucrânia efetivamente limitou a capacidade da Rússia de lucrar com a situação. Foi um movimento calculado para garantir que o pico de preços global prejudicaria, em vez de ajudar, o esforço de guerra russo. Isso demonstra uma compreensão sofisticada da economia global como uma ferramenta de guerra, transformando a dinâmica do mercado em uma arma. Adicionando outra camada de complexidade e tensão, houve uma série de incidentes bizarros nos estados bálticos. Quase ao mesmo tempo que os ataques às refinarias, drones ucranianos começaram a aparecer inesperadamente no espaço aéreo dos membros da OTAN, Estônia, Letônia e Lituânia. Um drone caiu em uma chaminé de usina elétrica na Estônia, enquanto o outro explodiu em uma área rural da Letônia. Estes não foram ataques intencionais contra países da OTAN. Em vez disso, especialistas militares acreditam amplamente que os drones eram originalmente destinados a alvos na Rússia, mas foram desviados de sua rota por intensa guerra eletrônica russa, especificamente interferência ou falsificação de GPS, que confundiu seus sistemas de navegação. Esses incidentes,
embora acidentais, criaram uma situação profundamente desconfortável. Embora ninguém tenha sugerido invocar a cláusula de defesa coletiva do artigo 5º da OTAN, isso destacou o risco muito real de o conflito se espalhar para os países vizinhos. Os estados bálticos tiveram que mobilizar suas patrulhas aéreas e emitir alertas públicos, um lembrete claro de sua proximidade com a guerra. Isso colocou a Rússia em uma posição embaraçosa. Suas próprias medidas defensivas estavam causando incidentes internacionais com a própria aliança militar que mais teme. Essa escalada não intencional serviu como um símbolo potente de quão imprevisível e perigoso o conflito se tornou, com drones perdidos capazes de desencadear uma grande crise internacional. Para o povo da Ucrânia, a guerra de drones tem sido uma realidade sombria por anos. A notícia de ataques bem-sucedidos contra refinarias russas traz uma sensação de retribuição, mas pouco faz para mudar a luta diária pela sobrevivência. Na mesma semana em que drones ucranianos atingiam Kirish, a Rússia lançou alguns de seus mais massivos bombardeios aéreos da guerra. Em um período de 24 horas, a Rússia disparou impressionantes 948 drones contra cidades ucranianas. Em outra noite, um ataque combinado de 442 drones e um míssil foi lançado, sobrecarregando as defesas aéreas e causando destruição generalizada à infraestrutura de energia, edifícios residenciais e vidas civis. Essa barragem implacável força os civis ucranianos a viver em um estado constante de alerta. As sirenes de ataque aéreo fazem parte da trilha sonora da vida, fazendo com que famílias corram para porões ou estações de metrô no meio da noite. Os ataques visam a rede elétrica, mergulhando as cidades na escuridão e no frio, tornando a vida normal impossível. Para os ucranianos, a guerra não é um conceito abstrato. É a falta de eletricidade para cozinhar uma refeição, o medo de um míssil atingir a escola de seus filhos e a dor diária de uma nação sitiada. O sucesso estratégico de seus próprios drones oferece um vislumbre de esperança, mas é uma esperança vista da escuridão de um abrigo antiaéreo. Do outro lado da fronteira, a vida para muitos russos também está mudando, embora de uma maneira diferente. Em cidades fronteiriças como Belgorod, ataques ucranianos tornaram-se uma ocorrência regular. Um ataque de drone na cidade de Grayvoron, durante este mesmo período, matou um civil, um trágico lembrete de que a guerra não está mais confinada ao solo ucraniano. Moradores dessas áreas vivem com uma ansiedade semelhante, temendo bombardeios e ataques de drones. Embora a escala seja vastamente diferente do que a Ucrânia suporta, a sensação de segurança perdida é real e crescente, furando a narrativa do Kremlin de que a chamada Operação Militar Especial é um assunto distante e controlado. As consequências econômicas também começam a se infiltrar na vida diária. Embora o impacto total dos danos às refinarias nos preços domésticos dos combustíveis possa ser amortecido por subsídios estatais, a tensão econômica subjacente é inegável. A guerra exige imensos recursos, e cada rublo gasto na reparação de um terminal de petróleo danificado ou na construção de novas defesas aéreas é um rublo não gasto em estradas, hospitais ou pensões. Para ucranianos e russos, a guerra cobra um preço alto. Para um, é uma batalha pela existência nacional contra uma destruição avassaladora. Para o outro, é uma crise de combustão lenta que corrói a segurança, a prosperidade e a ilusão de uma vida normal. Os ataques coordenados à infraestrutura báltica da Rússia representam um momento crucial na guerra moderna, demonstrando o poder transformador dos sistemas aéreos não tripulados, ou drones. Por uma fração do custo de um míssil de cruzeiro tradicional ou de uma saída de bombardeiro pilotado, a Ucrânia demonstrou sua capacidade de projetar força por vastas distâncias e atingir alvos estratégicos de alto valor profundamente dentro do território inimigo.
Isso é guerra assimétrica em sua melhor forma. Uma nação com um exército e economia menores agora pode colocar em risco os ativos industriais críticos de um adversário muito maior, nivelando o campo de batalha de uma forma que antes era inimaginável. Essa nova realidade força uma completa reavaliação da defesa nacional. Por décadas, ativos estratégicos como refinarias de petróleo e grandes portos localizados a centenas de quilômetros de qualquer fronteira eram considerados seguros de todos, exceto os ataques mais sofisticados. Agora, um drone relativamente barato e produzido em massa pode contornar camadas de defesa aérea convencional para desferir um golpe preciso e danoso. Isso significa que países como a Rússia agora precisam defender uma área muito maior, esticando seus já sobrecarregados sistemas de defesa aérea. Eles precisam proteger não apenas bases militares e centros de comando, mas cada peça significativa da infraestrutura econômica, uma tarefa quase impossível. Os ataques também destacam o jogo de gato e rato da guerra eletrônica. À medida que os drones da Ucrânia se tornam mais eficazes, a Rússia tem intensificado o uso de bloqueio e falsificação de GPS para combatê-los. Essa batalha eletrônica é tão importante quanto a física. Os incidentes nos estados bálticos, onde drones foram desviados de sua rota, mostram a eficácia dessas contramedidas, mas também seus efeitos colaterais imprevisíveis. O futuro deste conflito provavelmente verá uma rápida corrida armamentista neste domínio, com a Ucrânia desenvolvendo drones mais resistentes ao bloqueio e a Rússia criando novas formas de interrompê-los, tudo acontecendo invisivelmente no espectro eletromagnético. Essa evolução na guerra de drones tem profundas implicações para a segurança global. O que a Ucrânia está fazendo hoje, outras nações e até mesmo atores não estatais poderão fazer amanhã. A barreira de entrada para adquirir uma capacidade de ataque de longo alcance foi drasticamente reduzida. Isso significa que centros industriais, rotas de navegação e infraestruturas críticas em todo o mundo estão agora mais vulneráveis do que nunca. Os ataques às instalações de petróleo bálticas da Rússia não são apenas um capítulo-chave na guerra russo-ucraniana. Eles são as páginas iniciais de um novo manual para conflitos globais no século XXI, onde a distância não garante mais segurança. Os ataques de drones ucranianos à infraestrutura petrolífera báltica da Rússia, em março de 2026, foram mais do que apenas operações militares bem-sucedidas. Eles marcaram um ponto de virada estratégico na guerra. Ao atingir o coração do poder econômico da Rússia, sua capacidade de refinar e exportar petróleo, a Ucrânia foi além de uma postura defensiva e abriu uma nova e altamente eficaz frente. Esses ataques em Kirishi, Ust-Luga e Primorsk desafiaram diretamente a capacidade do Kremlin de financiar sua máquina de guerra, demonstrando que a Ucrânia poderia infligir uma dor econômica significativa longe dos campos de batalha tradicionais do Donbas e do Sul. Essa campanha alterou fundamentalmente o cálculo estratégico da Rússia. O Kremlin não pode mais considerar a segurança de sua retaguarda profunda como garantida. Agora, é forçado a uma postura defensiva, desviando recursos preciosos, incluindo sistemas avançados de defesa aérea, para proteger uma vasta rede de locais industriais. Isso cria um dilema: proteger a economia ou proteger as linhas de frente. Cada sistema movido para proteger uma refinaria é um sistema a menos disponível para combater aeronaves ou mísseis ucranianos na zona de conflito. Isso força a Rússia a fazer escolhas difíceis, permitindo efetivamente que a Ucrânia dite os termos de engajamento em uma escala muito mais ampla. Além disso, esses eventos geraram ondas de choque em todo o globo, impactando os mercados de energia e aumentando as tensões ao longo da fronteira da OTAN. A combinação de altos preços do petróleo e interrupções no fornecimento russo cria instabilidade econômica global, enquanto as incursões acidentais de drones no espaço aéreo báltico
servem como um lembrete arrepiante do potencial de escalada não intencional do conflito. A guerra não está contida. Suas consequências estão sendo sentidas nos preços da gasolina na Califórnia, nas salas de emergência em Kiev e nos ansiosos corredores do poder em Bruxelas. Isso destaca a interconexão do nosso mundo, onde um ataque de drone a uma refinaria russa pode ter consequências geopolíticas de longo alcance. No final, essa estratégia ressalta a engenhosidade e a resiliência da resistência ucraniana. Diante de um inimigo numericamente e tecnologicamente superior, a Ucrânia inovou, adaptando tecnologia de baixo custo para alcançar efeitos estratégicos de alto impacto. A guerra de drones contra a indústria petrolífera da Rússia é um testemunho de uma nova era de conflito, onde a criatividade e a assimetria podem desafiar a força bruta. Esses ataques não encerrarão a guerra da noite para o dia, mas inegavelmente remodelaram o campo de batalha, enfraqueceram o Estado russo e provaram que, mesmo nos tempos mais sombrios, a vontade de lutar pode encontrar uma maneira de atingir o coração do agressor.